O senador Flávio Bolsonaro chegou a Brasília na última sexta-feira, dia 5 de dezembro, à noite, e no mesmo dia ele confirmou em um post nas redes sociais que vai se candidatar em 2026 como presidente, por um pedido do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo pena pela condenação na trama golpista. Antes de chegar à capital do Brasil, Flávio esteve em São Paulo e, ao pousar, conversou com jornalistas. Ele deu detalhes sobre a conversa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era uma aposta da direita para ser a cabeça de chapa lá em 2026. Ele se mostrou confiante quanto à votação e aprovação também da anistia lá no Congresso Nacional ainda em 2025. A gente vai ver um trecho. Tarcísio é um cara fora de série. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio. E a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. Então, seria exatamente o contrário. Então, foi muito boa a reação. O cara que se mostrou de peito aberto, mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje, porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo, com uma diferença maior de votos em relação à esquerda do que nós tivemos em 2022. Então não tem fragmentação da direita, tem pessoas se unindo, independentemente de vaidade, de quem é a pessoa que vai estar na cabeça de uma chapa, pessoas que têm a convicção de que o Brasil não pode escolher de novo o caminho errado como fizeram em 2022. Vamos escolher o caminho certo em 2026, que é o caminho da prosperidade, que é o que a gente vai buscar incansavelmente com seriedade, com responsabilidade fiscal e dando segurança e abraçando, cuidando das pessoas que hoje estão aí necessitando do poder público político para ter o que comer, por exemplo, recebendo um Bolsa Família. Essa entrevista aí que ele deu aos jornalistas foi ali numa saída de um culto, né? Nesse domingo, ele falou com a imprensa lá na sexta-feira e falou de novo no domingo. Quem tem todos os detalhes dessa fala e, claro, né, desses posicionamentos aí do Flávio Bolsonaro se colocando como candidato já para 2026 é a Marília Ribeiro, nossa repórter que está aqui já na ponta da linha para falar com a gente. Muito bom dia, Marília. Oi, Nath, bom dia para você, a todos que nos acompanham, uma boa semana para todos nós. Pois é, ontem o senador Flávio Bolsonaro, que agora é pré-candidato à presidência da República, ele participou de um culto aqui em Brasília, Nath. Esse foi o primeiro evento público do senador logo após o anúncio da sua pré-candidatura à presidência da República em 2026. Esse anúncio que aconteceu na última sexta-feira, de acordo com Flávio Bolsonaro, essa foi uma decisão tomada pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso lá na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro. Nath, além disso, essa candidatura de Flávio Bolsonaro também conta aí com o endosso, com o apoio de Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal, a sigla aí de Jair Bolsonaro. E ontem ele falou a respeito dessa candidatura, falou que ele foi questionado ali, Nath, se ele vai levar essa candidatura até o fim. E ele usou o seguinte termo, ele disse que tem um preço e que esse preço nós iremos descobrir nesta segunda-feira, e a gente tem esse trechinho da fala do senador para acompanhar. Eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu vou falar para vocês amanhã. Senador, qual foi? Pois é, Nath, a gente fica aguardando. Hoje, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, disse que vai se reunir com alguns líderes partidários, entre eles Valdemar Costa Neto, com Antônio Rueda, e ele também disse que foi convidado aí o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, para poder conversar. A gente lembra que, por exemplo, o Antônio Rueda, ele fez uma publicação logo após o anúncio de Flávio Bolsonaro à presidência, né, dessa candidatura. Ele fez ali uma publicação nas redes sociais, sinalizando que não daria apoio a ele
Então, hoje ele se reúne com esses líderes partidários para poder bater o martelo sobre esse preço que ele disse que tem. Ontem nós também questionamos, né, se seria a anistia. Ele disse que poderia ser, que estava quente, usou esse termo, que estava quente, e que além da anistia teria aí outras medidas para poderem ser alcançadas para que ele pudesse desistir dessa candidatura à presidência da República. Ele falou da anistia, Nath, e o que acontece nesses próximos dias é que ela acabou reacendendo, né? A gente já até perdeu as contas de quantas vezes a gente falou sobre esse projeto de anistia, dosimetria de Paulinho da Força, que está lá na Câmara dos Deputados durante esse ano de 2025. Vez ou outra, esse projeto ele volta a ser reacendido dentro do Congresso Nacional, mas fato é que nessa semana a gente deve ter aí alguma sinalização em volta desse projeto. Alguns políticos, né, parlamentares acreditavam que esse texto ele pudesse aí voltar a ser discutido apenas em 2026, mas o desejo aí da oposição, da base de Jair Bolsonaro, é que ele venha a ser discutido, sim, ainda em 2025. A gente lembra que recesso parlamentar ele já começa na próxima semana, então as articulações nessa e na próxima semana aqui dentro do Congresso Nacional, elas tendem a ser um pouco mais quentes. Os parlamentares eles começam a correr ali atrás desse tempo. Então, a gente vai acompanhar essa agenda de Flávio Bolsonaro. Ele não falou para a gente aonde aconteceria esse encontro, nem o horário, mas a gente vai ficar de olho aqui para poder acompanhar e também saber a reação desses líderes partidários com que Flávio Bolsonaro vai colocar na mesa para poder desistir dessa candidatura à presidência da República. Ontem esteve um culto aqui em Brasília, a gente questionou ali frequentadores, eles disseram que Flávio Bolsonaro frequenta essa igreja, que ele é evangélico. Então a gente fica aguardando aí mais esse movimento da família Bolsonaro, né, Nath? A gente só reforça aqui que essa candidatura de Flávio Bolsonaro, ela veio logo após um embate que Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro, teve com os filhos, e nessa última semana, na sexta-feira, nós tivemos, então, o anúncio de Flávio Bolsonaro para a presidência da República, nomes defendidos ali pela direita, temos Tarcísio de Freitas, temos também o próprio nome de Michele Bolsonaro, mas a gente vai ver o que vai acontecer, já que o Centrão vem sinalizando que não deve apoiar Flávio Bolsonaro, que deve indicar um outro nome, mas a gente está em dezembro de 2025, eleição apenas em outubro de 2026, então muita coisa pode acontecer, Nath. Perfeito. Marília Ribeiro, daqui a pouquinho volta para falar sobre outros assuntos aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Bom,